Nossa apresentação começa com o motor já montado no cavalete. Já tendo sido retirados do motor o alternador, o arrefecedor de óleo, o motor de partida, os filtros de combustível, óleo lubrificante e água. Passamos então à remoção da conexão de transferência de ar. Do turbo compressor. Do coletor de escape. Da tubulação de combustível. E do coletor de admissão. Observe-se aqui que se afrouxam primeiro os parafusos inferiores sem retirá-los, servindo estes como apoio enquanto se retiram os parafusos superiores. Afrouxam-se agora os parafusos do suporte do ventilador.
e o parafuso de regulagem de tensão das correias. Retirar as correias. E em seguida, o cubo do ventilador. Afrouxam-se as correias da bomba d'água, retirando-as. Empregando-se o sacador ST647 com 2 parafusos do coletor de escape, remover a polia de acionamento de acessórios. Aqui, observamos a remoção do pino-guia. Em seguida, retirar o amortecedor de vibrações. Retira-se o tubo de combustível entre o filtro e a bomba. Remove-se agora a bomba de combustível em conjunto com o eixo de acionamento de acessórios. Em seguida, observamos a remoção da bomba de óleo lubrificante.
E agora, o suporte do cubo do ventilador. Retira-se então o tubo que conecta o coletor de água à bomba d'água. E finalmente, a remoção da própria bomba d'água. Da parte superior do motor, remove-se então as tampas das caixas dos balancins. E atenção agora! Antes de afrouxar os parafusos que prendem a caixa dos balancins, afrouxam-se primeiro os parafusos de ajuste dos injetores e válvulas. Esta precaução evitará um eventual empenamento ou trinca na caixa dos balancins. Afrouxam-se então os parafusos das caixas dos balancins, retirando-as. Removem-se em seguida as varetas impulsoras. Retiram-se as hastes dos injetores e as pontes ou cruzetas de válvulas. Remove-se então o coletor de água.
Sacar os injetores. Operação que se faz com a utilização do sacador ST-1297. É importante estocar-se os injetores retirados no porta-injetor para prevenir danos a eles por queda acidental ou outros motivos. Retira-se então as pontes de ligação entre as galerias de suprimento e de retorno de combustível. Agora, segue-se a remoção dos cabeçotes. O afrouxamento dos parafusos de fixação deve ser feito na ordem inversa à utilizada na montagem, como mostrado. Afrouxados os parafusos, retirar cada cabeçote. Em seguida, retirar as caixas dos seguidores. Para tal, bater suavemente com um martelo de plástico nas laterais para desprendê-las. Faz-se a medição da espessura das juntas da caixa de seguidores, valor esse que deverá ser observado na montagem. Retira-se o suporte dianteiro do motor. A seguir, a bucha de encosto do eixo do comando de válvulas. Passa-se agora a remoção da tampa do trem dianteiro de engrenagens.
E então, retira-se o eixo do comando. Esta operação requer certo cuidado. Deve-se ir girando o comando ao puxá-lo para fora, mantendo-o sempre em posição horizontal. A operação será bem facilitada se dispuser-se da ferramenta guia ST1313. Observe agora a retirada do volante. Afrouxam-se e retiram-se primeiro 2 dos parafusos. Em seu lugar, rosqueiam-se 2 pinos guia para facilitar a operação. Afrouxam-se e removem-se os demais parafusos. Rosqueiam-se então 2 parafusos de meia polegada que exercem a função de extratores para destacar ou liberar o volante. Existem volantes bastante pesados que exigem o uso de talha para o seu manuseio. Afrouxam-se e retiram-se os parafusos que prendem a carcaça do volante. Pode-se bater de leve na carcaça com um martelo de plástico para destacá-la. Retira-se a carcaça. Quando se trata de carcaça de ferro fundido, é requerido o uso de uma talha para retirá-la. Inverte-se a posição do motor no cavalete para a próxima operação. A retirada do cárter de óleo. Retira-se a seguir o porta-retentor traseiro. Descartar o retentor. Coloca-se agora o motor em posição vertical. Gira-se o motor manualmente para uma posição favorável para o trabalho em cada cilindro. Com uma lixa,
procede-se à remoção do degrau de carvão que se forma na borda interna da camisa. Afrouxam-se os parafusos da capa da biela. Bate-se levemente com um martelo de plástico na extremidade exposta dos parafusos da biela para liberar a capa. Remove-se a capa. Instalam-se então 2 parafusos especiais de nylon, ferramenta número 3375601, que evitarão danos ao colo da árvore de manivelas ao ser retirada a biela e pistão. Afrouxar e retirar os parafusos que prendem as capas de mancal e retirá-las. Em seguida, remover os casquilhos, anotando sua posição. Com um gancho de içamento apropriado, levantar e remover com cuidado a árvore de manivelas. Retirar os anéis de trava dos casquilhos. Remover os casquilhos superiores, marcando também sua posição. Colocar o motor de novo em sua posição normal. Com o sacador ST1289 e a placa ST1202, proceder à remoção das camisas. Introduzir a haste do sacador na camisa, encaixando de forma correta a bolacha do sacador na parte inferior da camisa. Girar o sacador até liberar a camisa de sua área de interferência no bloco. Retirar então o sacador e remover manualmente a camisa. Remover todos os bujões, bem como os bicos de arrefecimento de pistões quando houver. A próxima etapa será preparar todas as peças e componentes para limpeza em banho químico ou de vapor apropriado.
Todos os componentes serão desmontados individualmente, limpos, inspecionados e reparados de acordo com as normas de serviço dos respectivos manuais de oficina. Todas as especificações de reparo do motor e de seus componentes encontram-se no manual de serviço, que deve ser consultado durante todas as operações. Com o motor instalado no cavalete em sua posição normal, efetuar em primeiro lugar a medição da profundidade do recesso onde se assenta a camisa no bloco. Utilizar para isso o relógio comparador ST547. Com um micrômetro externo, medir então a espessura da flange da camisa. Instalar na camisa, com os devidos cuidados, os anéis de vedação. Primeiro, anel de neoprene. Segundo, anel de buna. E o terceiro, anel de silicone. Deve-se evitar torcer ou, de qualquer forma, machucar os anéis ao instalá-los nas respectivas canaletas. Aplica-se nos anéis uma leve camada de óleo lubrificante de motor. Então, encaixa-se manualmente a camisa. Deve-se forçá-la apenas com as mãos até ficar corretamente posicionada. Coloca-se então sobre ela um instalador ST1229, sobre o qual aplicam-se batidas firmes de martelo até que a camisa esteja perfeitamente instalada. Instalar os grampos de fixação ST1184 e apertá-los com um torque de 50 libras pé. Fazer então a medição da altura definitiva da camisa, que deve estar entre 3 a 6 milésimos de polegada. Esta verificação deve ser feita em todas as camisas. Com um súbito ou um micrômetro interno, medir a deformação ou ovalização da camisa instalada. Na área dos anéis de vedação, deve ser de no máximo 2 milésimos de polegada e na área dos anéis de compressão,
3 milésimos de polegada. Instalar os casquilhos no bloco. Observar o posicionamento correto da ranhura para o anel da trava. Instalar o anel de trava em suas respectivas posições. Instalar em cada alojamento correspondente o casquilho da carpa antes de instalar a capa com ligeira pressão dos dedos. Observar nas capas as marcas de posicionamento e códigos de usinagem. A marca de posicionamento deve ficar voltada para o lado do comando. Instalar as capas. Instalar os parafusos das capas e apertá-los em 5 etapas. Na primeira vez, de 145 a 155 libras-pé. E em segunda, de 300 a 310 libras-pé. Afrouxar os parafusos e repetir as operações. Com um micrômetro externo, medir o diâmetro do munhão. Zerar o micrômetro interno com a medida encontrada. A seguir, medir o diâmetro interno do mancal com os casquilhos instalados e apertados. Para isso, introduzir o micrômetro interno no túnel e efetuar a ferição em 3 posições, no centro e nas laterais. A diferença entre duas medições indicará folga de óleo, que deverá estar entre 1,5 a 5 milésimos de polegada. Fazer a seguir uma verificação minuciosa da condição dos furos e passagens de óleo da árvore de manivelas, especialmente quanto às obstruções.
Soprar os furos e passagens com ar limpo e seco. Limpar os colos com panos limpos e que não soltem fiapos. Fazer a mesma averiguação quanto aos furos e passagens do bloco. Lubrificar liberalmente os casquilhos com óleo novo e limpo. Observe que o casquilho assentado no bloco fica ligeiramente mais baixo que o alojamento. Com cuidado, proceder à instalação da árvore de manivelas. Descê-la com cuidado para o seu berço. Montar então os semianéis de encosto. Lubrificar liberalmente os munhões com óleo novo e limpo. E, em seguida, instalar os casquilhos das capas. Instalar no mancal número 7 os outros semianéis de encosto. Instalar os parafusos das capas e aproximá-los com uma chave soquete. Depois de encostados os parafusos, proceder ao aperto que se faz de modo sequencial.
Com um torquímetro na faixa de 0 a 600 libras-pé, observar a seguinte sequência. Primeira etapa, 145 a 155 libras-pé. Segunda etapa, de 300 a 310 libras-pé. A terceira etapa, afrouxar. Quarta etapa, de 145 a 155 libras-pé. Quinta etapa, de 300 a 310 libras-pé. Após o aperto final, verificar a liberdade de movimento da árvore de manivelas. Em seguida, proceder à aferição da folga longitudinal da árvore de manivelas. Para isso, primeiro montar o relógio comparador no flange. Movimentar a árvore no sentido longitudinal após zerar o comparador. A folga admissível deve ficar entre 7 e 17 milésimos de polegada. Fazer também a aferição da folga entre pontas dos anéis de compressão, mediante o uso de uma lâmina calibradora. Montar a mola expansora do anel de óleo na canaleta correspondente e instalar o anel sobre a mola. Verificar a posição correta dos anéis ao montá-los. O lado marcado deve ficar voltado para cima. A montagem dos anéis deve ser feita com o instalador ST763. Ao montar os anéis,
posicionar suas aberturas a mais ou menos 60 graus do centro do pino e separados entre si cerca de 180 graus uma da outra. Instalar na biela o parafuso protetor de nylon que evitará danos ao colo da árvore de manivelas. Girar a árvore para uma posição favorável à montagem de cada biela. Lubrificar liberalmente a parte interna da camisa com óleo novo e limpo. Introduzir na camisa o pistão. O número de posicionamento da biela deve ficar voltado para o lado do comando. Instalar a capa da biela igualmente com sua marca de localização voltada para o lado do comando. Aproximar os parafusos. Antes de seu aperto final, é conveniente posicionar novamente o motor no sentido horizontal. Apertar os parafusos das bielas segundo o seguinte procedimento. Primeira etapa, 70 a 75 libras-pé. Segunda etapa, 140 a 150 libras-pé. Terceira etapa, afrouxar. Quarta etapa, 25 a 30 libras-pé. Quinta etapa, 70 a 75 libras-pé. E a sexta etapa, 140 a 150 libras-pé.
Fazer uma aferição da folga lateral de cada biela. Esta verificação deve ser feita ao redor de toda a circunferência com uma lâmina calibradora. O valor admissível deve ficar entre 6 a 11 milésimos de polegada. Montar a arruela de encosto do eixo de comando das válvulas, observando que o lado ranhurado da arruela deve ficar voltado para a engrenagem do comando. Instalar agora o eixo do comando de válvulas. Introduzi-lo com cuidado, girando-o à medida que estiver sendo introduzido e mantendo-o na horizontal para evitar que danifique as buchas. Esse trabalho pode ser bastante facilitado com o emprego da ferramenta ST1313. Nesse momento, é importante sincronizar as marcas localizadas nas engrenagens do comando e da árvore de manivelas, que são representados por um 0 estampados em ambas as engrenagens. Não confundir essas marcas com os dois traços para a sincronização do eixo auxiliar. A folga entre dentes das duas engrenagens se mede com o relógio comparador com base magnética, com o apalpador sobre um dente da engrenagem do comando. O valor deverá estar entre 4 a 10 milésimos de polegada. Instalar as juntas dos cabeçotes. Instalar também os anéis de vedação das passagens de água. Montar os cabeçotes. Instalar os parafusos de fixação do cabeçote. E apertá-los na sequência correta. O aperto se faz por etapas assim distribuídas. Primeira etapa, 25 a 30 libras pé. Segunda etapa, 100 libras pé. Terceira etapa, 200 libras pé.
quarta etapa, 300 libras-pé. Colocam-se agora as juntas ou calços da tampa dos seguidores, juntas essas que também exercem a importante função de determinar o ponto estático da injeção. Deve-se empregar sempre o mesmo número de juntas que fora retirado quando da desmontagem. A primeira junta, isto é, a que fica em contato com o bloco, é a que deve possuir um relevo. Instalar a caixa dos seguidores. Apertar seus parafusos de fixação ao torque de 30 a 35 libras-pé. O ponto estático da injeção deverá ser agora ajustado utilizando-se a ferramenta especial 337-5522, que é um dispositivo especialmente desenvolvido para isso. Em primeiro lugar, será preciso verificar o número do CPL e o código do ponto estático do motor gravado na placa do motor. Em seguida, determinar o valor específico do ajuste para aquele motor, segundo o seu código no manual de serviço. A operação começa pela introdução da vareta do injetor do cilindro a ser regulado. Monta-se então o dispositivo apertando os parafusos de fixação. É importante averiguar que a vareta esteja perfeitamente alinhada. Girar o motor manualmente no sentido horário até o ponto morto superior ao final do tempo de compressão.
Nesse ponto, confirmar se o motor está realmente no ponto morto superior. Para isso, girar o motor para frente e para trás e o ponteiro do relógio deverá indicar o ponto morto superior exato. Baixar o apalpador ou haste do comparador sobre o pistão, deixando uma folga de 25 a 30 milésimos de polegada para evitar danos ao instrumento. Zerar o comparador. Girar o motor no sentido horário para 90 graus depois do ponto morto superior. Ajustar a altura do comparador sobre a vareta impulsora do injetor. Zerar o comparador nessa posição. Os 90 graus serão indicados pela haste que está sobre o pistão e pela escala que se encontra do lado esquerdo da ferramenta. No sentido contrário à rotação, girar a árvore de manivelas para 45 graus antes do PMS. Esse movimento será observado na haste do dispositivo, deve subir todo o seu curso, passar pelo PMS e descer até os 45 graus que serão indicados pela escala. Novamente, e com bastante cuidado, girar a árvore de manivelas no sentido de rotação para 19 graus antes do PMS, que estarão representados por 203 milésimos de polegada no comparador que está sobre o pistão. A partir do PMS, contar as voltas do relógio comparador. Nesse ponto, efetuar a leitura no comparador que está sobre a vareta impulsora do injetor, isto é, de quantos milésimos faltam para o ponteiro do comparador chegar a zero e deve indicar o valor exato especificado no manual de oficina. Isto determina também o avanço ou atraso do motor. Se o valor encontrado for maior do que o especificado, indica que o motor está atrasado e a correção é feita adicionando-se calços entre a carcaça dos seguidores e o bloco. Se for menor, indica que o motor estará adiantado. Deve ser exato. Existem calços de várias espessuras. Passa-se agora a instalação do eixo auxiliar de acessórios.
Girar o motor até a marca do eixo auxiliar. Ficar corretamente posicionada. Então, alinham-se as marcas. Os dois traços com os dois pontos. Segue-se a instalação da bomba de óleo lubrificante. Neste ponto, faz-se a aferição da folga entre dentes das engrenagens acionada da bomba de óleo no eixo auxiliar e a engrenagem acionada da bomba. A folga deve ficar entre 4 a 10 milésimos de polegada. Assentar em seguida a junta da tampa do trem de engrenagens dianteiro. Uma levíssima camada de graxa ajuda a junta a manter-se no lugar. Instala-se a tampa. Na sequência, é instalada a bucha de encosto do eixo do comando de válvulas. Para esta operação, se faz necessária a aferição da folga axial no eixo. Mede-se a folga com lâmina calibradora entre o bloco e a face da flange da bucha. Calcula-se então a espessura da junta a ser montada para que a folga fique entre 8 a 13 milésimos de polegada. Montar na tampa da bucha um anel de vedação tipo O, lubrificando-o com óleo novo. Instalar a tampa. Rosquear os parafusos de fixação. E apertá-los com um torque de 30 a 35 libras-pé. O próximo passo é a instalação da junta do porta-retentor traseiro. Em seguida, instala-se o porta-retentor, apertando os parafusos ao torque de 30 a 35 libras-pé. Antes de instalar o retentor, faça a medição da concentricidade entre o colo da árvore e o porta-retentor. Para isso, montar o relógio comparador como mostra e girar a árvore de manivelas uma volta completa, verificando com cuidado as variações da leitura.
A variação máxima permitida é de 8 milésimos de polegada de leitura total. Instalar o retentor. Mas atenção, hein? Um detalhe importante. Este retentor, feito em Teflon, não pode ser lubrificado durante a montagem, sob pena de perder suas características de vedação. O retentor deve ser empurrado para o seu alojamento com a ferramenta ST997. Instalação da carcaça do volante é a operação que vem a seguir. É necessário efetuar a medição da concentricidade da carcaça do volante montada. Para isso, montar o comparador como mostrado e girar manualmente o motor. Efetuar medições tanto na horizontal como na vertical. O limite é de 10 milésimos de polegada. Instalar os anéis de vedação da galeria de combustível e também as pontes de ligação entre as galerias de alimentação e retorno. Os parafusos de fixação devem ser apertados com 34 a 38 libras polegada. Inverter a posição do motor no cavalete para a instalação do cárter. Colocar a junta. E em seguida, o cárter. Ao instalar os parafusos, observar se os 4 parafusos dianteiros são os de rosca grossa e os demais parafusos são os de rosca fina. O aperto dos parafusos para evitar a deformação do cárter se faz sempre de forma cruzada ou em X, com um torque de 40 a 45 libras-pé. Colocar o motor de volta à posição normal. Instala-se agora
a polia dos acessórios com auxílio da ferramenta ST386. Empurra-se até que se assente completamente. Coloca-se a porca de fixação e aperta-se a mesma com um torque de 250 libras-pé. Monta-se o acoplamento de acionamento da bomba de combustível. Encaixa-se a bomba de combustível em seu alojamento. E aperta-se os parafusos de fixação. O próximo passo é a instalação dos injetores. Primeiro, lubrifica-se os anéis de vedação. Introduz-se o injetor no alojamento com o orifício dosador voltado para o lado do escape. A ferramenta ST1297 facilitará o trabalho de instalação. Montar a mordaça ou placa de fixação do injetor, apertando os parafusos em estágios e de forma sequencial. – 25 libras polegada. 50 libras polegada. 75 libras polegada. 100 libras polegada. 125 libras polegada. 150 libras polegada. Agora, remover do injetor a agulha e a mola. Reinstalar a agulha sem a mola. E verificar se a agulha pode descer até o fundo com o seu próprio peso. Isso confirmará o alinhamento correto do injetor.
Lubrificar as guias das pontes e válvulas, ou cruzetas, verificando se movem com total liberdade. Para ajustar as pontes, soltar a contraporca, pressionar a ponte com o dedo e girar o parafuso de ajuste até que toque a haste da válvula. Girar ainda o parafuso mais 1/8 ou 1/4 de volta e apertar a contraporca. Aferir a folga entre o prato da mola da válvula e a ponte, que deverá ser de no mínimo 25 milésimos de polegada. Instalar a seguir as hastes das agulhas dos injetores. Agora, segue-se a instalação dos anéis de vedação do coletor de água. Então, o próprio coletor de água. Os parafusos de fixação devem ser apertados com 30 a 35 libras pé. Selecionam-se e instalam-se as varetas impulsoras de injetores e válvulas. Uma lanterna será de grande ajuda para se certificar de que cada vareta esteja devidamente encaixada no respectivo soquete. Instala-se a seguir a junta de caixa dos balancins. E então, a própria caixa. Os parafusos são instalados e apertados na sequência correta. Com torque de 55 a 65 libras pé. O passo seguinte é o ajuste de válvulas e injetores, que podem ser feitos por dois métodos. O método de torque é o que mostramos primeiro. Aperta-se o parafuso de regulagem do injetor até que a agulha encoste no fundo do copo. Dá-se um aperto adicional de 15 graus após a agulha haver tocado o fundo para limpar completamente o copo. Então, afrouxa-se o parafuso de ajuste de meia a uma volta. Com o torquímetro na faixa de 0, 150 libras polegada, aplica-se um aperto de 72 libras polegada no parafuso. Para completar, apertar a contraporca do parafuso de ajuste do injetor com 30 a 35 libras pé, utilizando a ferramenta ST669. Ainda no mesmo cilindro,
Ajustar a folga das válvulas aos valores de 14 milésimos de polegada para admissão. E 27 milésimos de polegada para escape. Vamos agora demonstrar o outro ajuste pelo outro método, o método de comparador. De início, alinhar as marcas A ou 1-6V5 com o ponto de referência localizado na tampa de engrenagens. Verificar na tabela DIN quais cilindros deverão ser ajustados. Montar o dispositivo no cilindro a ser ajustado. Com o gancho atuador, acionar os balancins, fazendo a agulha tocar no fundo do copo várias vezes para limpar o mesmo. Atuar novamente a agulha e, desta vez, mantê-la encostada no fundo do copo e zerar o comparador. Liberar a agulha lentamente enquanto se verifica no comparador o curso da agulha. Fazer as correções que forem necessárias para que o curso se enquadre no valor especificado para aquele motor. Atuar mais uma vez a agulha para ferir o curso. Apertar a contraporca com a ferramenta ST669 e, mais uma vez, aferir a exatidão do ajuste atuando a agulha. Em seguida, proceder à regulagem das válvulas do cilindro na tabela DIN. Os valores de ajuste deverão ser de 11 milésimo de polegada para válvulas de admissão e 23 milésimos de polegada para as válvulas de escape. Instalar as juntas das tampas de válvulas. Instalar as tampas e apertar os parafusos com torque de 20 a 25 libras-pé.
Agora é a vez da bomba d'água ser instalada. Conecta-se também o tubo de sucção de óleo entre a bomba de óleo e o cárter. Procede-se à instalação do volante. Para facilitar o trabalho, utilizam-se 2 pinos guia. Os parafusos de fixação devem ser apertados com o torque de 200 a 220 libras-pé, sempre em forma de X, nunca em circunferência. Montar o suporte dianteiro do motor. Instalar a polia de acionamento do alternador. Montar os 2 pinos guia e instalar o amortecedor de vibrações. Os parafusos de fixação do amortecedor também devem ser apertados em forma de X. Instalar o coletor de admissão de ar. Rosquear primeiro o parafuso inferior com a junta, para servir de apoio ao coletor, que é montado em conjunto com o pós-arrefecedor de ar. Instalar a tubulação de combustível. Montar as juntas do coletor de escape. Observar a posição correta das juntas. Instalar os parafusos, aos quais se aplica leve camada de um composto anti-engripante. Apertá-los com um torque de 40 a 45 libras-pé. Instalar a junta do turbo compressor. Instalar o turbo, aplicando também um composto anti-engripante nos parafusos. Instalar o tubo transversal de transferência de ar com a respectiva junta.
Instalar o tubo de desvio de água. Montar os suportes do cubo do ventilador. Instalar as correias da bomba d'água. Ajustar corretamente a tensão. Instalar o cubo do ventilador e a polia. Instalar as correias do ventilador e ajustar a tensão correta. Instalar os bicos de arrefecimento dos pistões. Com isto, fica completa a montagem do motor preso ao cavalete. Como operações finais, retira-se o motor do cavalete e monta-se a ele o arrefecedor de óleo lubrificante em conjunto com o filtro de óleo.